Uhum. Olá, boa noite. Só esperando o pessoal entrar. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à live A Importância da Mulher na Política. Só aguardar mais um pouquinho o pessoal que está entrando para a gente iniciar o bate-papo. Bom, a live A Importância da Mulher na Política, ela é uma necessidade que eu tive de trazer as mulheres que eu conheço para conversar um pouco sobre política, pois são mulheres que estão ingressando, pois são candidatas ou pré-candidatas a vereadoras nas próximas eleições. Então, hoje eu vou trazer para fazer esse bate-papo com a gente a Cláudia Nobre, que a maioria das pessoas conhecem como a Cláudia Nobre depois do 40, que é o perfil dela aqui no Instagram. E a gente vai conversar sobre todos os assuntos que permeiam essa candidatura e quais são os seus projetos, etc. É extremamente importante que a gente faça esse bate-papo, que a gente converse sobre mulheres que estão na política. Oi, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. Que a gente faça esse bate-papo sobre mulheres na política, porque é sim uma grande necessidade e a gente precisa fortalecer uma outra e sempre trazendo cada vez mais essa discussão, porque as mulheres precisam ocupar todos os espaços. Então, vou chamar a Cláudia aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Só aguardar mais um pouquinho. Vão me sinalizando se vocês estão me ouvindo, se está tudo bem. Oi, Cláudia, boa noite. Oi, você tá me vendo? Eu estou, eu Ai, aqui tá estou. escuro pra mim. Será que eu tô com o negócio errado? Peraí. Não, tá certinho, tá bom a luz aqui. Você tá me vendo, então? Tô sim, tá perfeito. Boa noite! Boa Ó, noite. ó os telespectadores, ó. É verdade. Cláudia, vamos começar Olha, então com a isso apresentação. que eu falei que não era pra atrapalhar, né? Olha aqui já do meu lado, vem cá. Vem, Traz você não ele para queria falar aparecer? também. Oi, bebê, boa noite. Tudo bem com você? Fala, eu não vou atrapalhar, mamãe. Isso, não vou. Vamos confiar. Ai, Gri. E aí, Então meu amor? se apresenta, conta para mim seu nome, sua cidade, a sua trajetória. Eu sei que a maioria das pessoas aqui já se conhecem, mas é bom porque fica registrado. Fica à vontade. Bom, como você já falou, eu sou a Cláudia Nobre, depois dos 40. Então vamos começar explicando por que depois dos 40, né, Dri? Ô, Dri, eu não tô Isso. me vendo, tá bom? Então eu vou. Não sei se eu tô feia, bonita, se eu tô cabendo na tela, enfim. Você tá Eu tô indo. ótima. O Então enquadramento tá tá, perfeito. então tá bom. Peraí, deixa eu ver. É, Você não consegue se ver, né? Ah, consigo. Consegui. Conseguiu? Legal. Tá bem. Então tá. Então, por que depois dos 40? Depois dos 40 foi um nome que eu achei para divulgar a minha pessoa nas redes sociais, porque foi quando eu renasci. E por que isso, né? Então, assim, às vezes a gente não tem aceitação do nosso corpo, a gente não tem aceitação do que a gente é. Eu não era mãe biológica, né? E isso me incomodava. Muitas mulheres não têm esse problema, mas eu tive esse problema de querer muito. E eu consegui todas essas coisas depois dos 40 anos, né? Então, eu tive o bebê aos 41 anos, biológico, eu tive aceitação do meu corpo, comecei a trabalhar com fotos para moda plus size, tudo depois dos 40. Então, eu falo que eu renasci depois dos 40. Claro que hoje eu tô com 45, né? Já já é a Cláudia Nobre depois dos 50, mas a gente ainda tá nos 40, né? E sou mãe, sou auxiliar de enfermagem, o que mais? Só isso aí.
e agora pré-candidata, né, à, à vereança aqui da cidade. É isso aí, Dri. Quanto tempo você está na área da saúde, Cláudia? Eu estou desde 2003, então acho que vai dar uns 16 anos, acho que é isso, né, gente? Nossa. Se eu soubesse que você ia perguntar isso, eu já tinha feito a conta, ó. Uns 17 anos, Dri. Hum, Eu sou concursada desde 2006. Então, são 14 anos de concurso público. Trabalho no Hospital Heliópolis, né? Sou auxiliar de enfermagem, com muito orgulho. E amo o que eu faço, amo os meus amigos, amo o hospital, amo os pacientes. E estamos aí numa nova jornada que é a da pré-candidatura, mas para somar, só para somar. Não porque eu quero deixar de fazer o que eu faço hoje. Pelo contrário, eu estou nessa para poder ajudar essa parte de saúde pública. Bom, mas enfim, acho que não é agora que a gente vai falar isso, né? Pode perguntar, Adri. E, Cláudia, qual, Hum. para você, qual é a importância da mulher na política? Eu acho assim, Dri, nós mulheres, nós estamos agora nessa fase de ser ouvida, né? Uhum. De ter os mesmos, mas estar no mesmo patamar do que os homens, mas em sentido de emprego, sentido do financeiro. Só que a gente esquece que tem essa área da política, que antigamente eram somente homens. E hoje continua tão pouco que os partidos, tudo mais, eles têm que ter uma cota para as mulheres. O partido ele tem que ter no mínimo 30% de mulheres. E eu acho isso um absurdo, porque era para a gente estar de igual para igual com os homens, né? Com Mas certeza. por quê? Porque as mulheres não querem entrar na política. Eu penso isso, né? Bom, eu também não queria, né? Mas enfim, a gente traz. Então, a importância é ser ouvida, mas dentro da política também. Entendeu? Entendi. De extrema importância que nós tenhamos o espaço para falar sobre política, Espaço, você falou tudo. né? E não só o espaço para falar como política, mas também para exercer, né? Sim. A política, né? O que levou você a querer participar da política? Então, Dri, é assim, há 4 anos atrás, eu já havia recebido um convite aqui de um pré-candidato a prefeito que é bem conhecido meu, porque Uhum. eu sou muito faladeira, né? Eu tenho muitas amizades e eu gosto de É estar uma sempre comunicadora nata, vamos uma combinar. comunicadora nata. Então, assim, eu tô sempre vendo o que as pessoas estão precisando, eu tento ajudar de qualquer maneira. Então, assim, ele chegou há 4 anos atrás e me convidou. Só que nessa ocasião eu já havia perdido um bebê, certo? E aí eu queria focar nessa nova gestação, que eu estava grávida no momento do convite, né? Aí eu falei para ele que eu não aceitaria, para eu poder me cuidar mais, para eu ver se eu levaria a gestação adiante. Então, esse projeto foi deixado para trás, né? Aí passaram-se os anos, eu continuei nessa luta aí da comunicação, comecei a trabalhar as minhas redes sociais com comunicação, não só para divulgar as marcas, mas também para poder ajudar as pessoas, ou mesmo com coisas engraçadas, para trazer entretenimento. E foi quando eu recebi um convite da TV Grande ABC para ter um programa lá. E é onde eu entrevisto as pessoas, trago entretenimento, coisas engraçadas, música, saúde, moda. E eu fiquei um tempo na TV e o dono dessa TV observou essa comunicação minha e a boa vontade que eu tenho. Falou, Cláudia, eu acho que você deve sair esse ano como vereadora. Nós estamos precisando de mulheres na política, nós precisamos fazer algo novo na cidade e agora é o seu momento. Aí eu respirei fundo, sabe, Dri? Porque eu tenho muito medo da política, muito medo mesmo, porque eu sou uma pessoa muito correta, muitas pessoas que estão comigo na minha jornada sabem
a minha índole, a minha criação. Eu fui criada na igreja, meus pais são da Assembleia de Deus. Então, assim, eu tenho muito medo de me envolver com o errado, tá? Quando eu era jovem, eu não tinha esse medo. Mas depois que a gente casa, que a gente amadurece, que a gente tem os filhos, a gente procura andar na linha o mais, assim, o possível que dá, a gente tenta, né, Dri? E aí, o que que aconteceu? Eu falei assim, olha, não é bem o que eu quero para o meu momento, mas eu vou aceitar porque os meus filhos, né, estão numa fase de que eu tenho que lutar por eles. Eles estudam, Dri, em escola pública. E eu, como uma mãe de escola pública, eu vejo as necessidades que eles estão passando, as necessidades que eu estou passando. Então, eu acho que aceitar esse convite foi lutar pelos meus filhos que ainda são pequenos. Pode dar certo? Pode ser que dê certo. Se não der certo, eu continuo na minha jornada, que é ser apresentadora, né? Que é ser comunicadora, nada vai mudar. Mas o sim, eu disse para poder ajudar um pouco melhor a cidade por ter filhos tão pequenos. É isso. Ai, perfeito, perfeito. E na sua pauta, o que você já Hum. tem programado, caso você venha ganhar, o que você pretende alterar, o que você tem como é, necessidade para engajar dentro da política? Então, Dri, eu estou como pré-candidata até domingo, tá? Hum. Domingo é a nossa convenção, então domingo que a gente vai saber se realmente eu serei uma candidata, né? Porque temos uma eleição e tudo mais. Mas, enfim, os projetos que eu tenho em minha mente são projetos voltados para a educação pública, que é esse que eu te falei, que eu vivo com os meus filhos, e também com a saúde pública, porque eu e os meus filhos e toda a minha família é usuária da rede aqui de São Caetano. Então, assim, nós não temos convênio, não pagamos convênio. Então, assim, a gente sabe o que é precisar de uma consulta e não ter. Nós sabemos que a cidade tem potencial para poder ter exames que são mandados para fora, termos aqui dentro, só que não temos, na verdade. Entendeu? Então, assim, você sendo um usuário da rede pública, você passa a ver a necessidade de que aquela pessoa que descobriu uma doença, aquela pessoa que tem um filho especial, todas essas pequenas coisas que se você não está vivenciando, você não enxerga, entendeu? Sim. E, graças a Deus, eu tenho vivido já em São Caetano há uns 10 anos, e assim, não está ruim, mas pode ser melhor, entendeu? Tem coisas que têm que ser melhoradas sim. Fala, nossa, mas você mora em São Caetano, uma cidade de referência, uma cidade que tem tudo. Temos tudo, mas às vezes não temos nada, porque é na hora como se diz, daquele perrengue que você está passando, que você precisa daquele exame, você não tem. Aí você fala, nossa, mas a cidade não oferecia, Uhum. não é? Isso fica na cabeça, Exatamente. ué, mas falaram que a cidade oferecia. Então, Dri, você vê que tem onde mudar as coisas. Tem espaço para eu entrar aí, né? Tem espaço para uma mulher entrar, uma mulher da rede pública no geral, tanto na educação quanto na saúde. E esses vão ser os meus dois projetos. São projetos na área da saúde e da educação, respondendo o que você me perguntou. O que você tem visto como defasado na saúde em São Caetano, que é a sua área? E Uhum, Heliópolis é uma divisa, né? Ele fica metade, muito próximo de São Caetano, mas aí já é São Paulo. O que você isso. tem diferença de você trabalhar aqui em São Paulo e usar a rede pública aí em São Caetano? Sim, muito, porque em São Paulo, onde eu trabalho, é o Estado, né? Então, ali quem manda é o Estado. Aqui em São Caetano é prefeitura, certo? Então, assim, a Uhum. prefeitura, ela investe, porém, não é tudo que ela tem. E o que acaba acontecendo? Ela manda para o Estado.
Então você mora em São Caetano, você paga os impostos em São Caetano, porém você está fazendo exames em São Paulo. Você está entendendo? E em São Paulo, Entendi. quando você procura a rede em São Paulo, você acaba fazendo tudo ali mesmo, entendeu? Se é um hospital grande, por exemplo, você acaba fazendo tudo lá. Claro que no estado tem muitas coisas para serem mudadas também, mas eu digo que a dificuldade aqui de São Caetano é você ter como ter o exame aqui e ter que fazer no estado. É complicado isso, sendo que a cidade tem verba para isso, entendeu? São milhões investidos em coisas que não deveriam ser investidos no momento, e sim termos um aparelho que faça um exame mais específico. Eu acho que esse gasto, às vezes, desnecessário, por exemplo, com reformas, pinturas, quebra de um monte de coisa, aí a pessoa quebra um prédio, constrói o outro, não haveria necessidade. Por quê? Porque estamos precisando de exames específicos aqui dentro e nós não temos. Então, essa é a diferença que eu acho entre prefeitura e Estado. Sim, ótimo. Aqui a gente recebeu uma pergunta da Carol. Ela Hum. perguntou: você acha que enfrentamos muitos obstáculos por sermos mulheres? Nossa! Você, né, minha amiga Adriana, que está aí na luta junto comigo, né? Nós somos mulheres, nós somos gordas. Você, por exemplo, é negra. Então, assim, nós temos vários fatores que nos impedem de viver, se você for olhar, né? Então, Exatamente. assim, essa luta, eu fico emocionada de falar, essa luta da mulher, ela precisa ser abraçada. E ela só vai ser alcançada quando o povo enxergar que temos que colocar as mulheres no poder, entendeu? E Exatamente. mulheres que você vê que você fala assim, nossa, por exemplo, quem olha para mim e fala, o que que ela pode me oferecer? Ela não é nada. Será que eu não posso oferecer? Será que precisa ser uma pessoa, como se diz, a cara da riqueza? Será que precisa ser aquela pessoa formada em hardware? Gente, às vezes não é isso que a cidade precisa, não é isso que o mundo precisa, o governo, o poder. Eu acho assim que temos que ter também um presidente mulher, fala presidenta, nem sei. Porque eu acho que nós, mulheres, lutamos pelo nosso sofrimento. Você sabe, Uhum. você está nessa luta comigo aí há anos, né? Desse empoderamento plus, do empoderamento da aceitação. Você sabe quantas necessidades a gente já passou e o pessoal que vai nos ouvir sabe que as mulheres Uhum. elas precisam serem ouvidas, mas a gente não consegue. E a gente só consegue estando no poder. Estar no poder não é ter poder. Estar no Sim. poder é poder estar lá, junto com quem manda, para você dar as suas ideias, né? E eu sou cheia de ideias, né? Cada dia, Adriana, eu crio uma coisa, crio um vídeo, crio uma entrevista nova, porque eu tô sempre cheia de ideias, entendeu? Eu tenho filhos de diversas idades, né? Eu tenho filha de 21, de 12 e de 4. Então, eu tenho que ser criativa, porque eu tenho que agradar de 21, o de 12 e o de 4. E eu vejo necessidades diferentes para as três idades, entendeu? Mas vejo também a nossa necessidade, que já somos mais velhas, né? E assim, eu não queria para minha filha um mundo tão difícil de conquistar. Mas infelizmente ela vai passar por isso, porque ainda não entrou na cabeça das pessoas que as mulheres precisam ser ouvidas. Ai, Dri, eu tô falando muito, né? Não, tá perfeito. Pode falar. O espaço é Ai, seu mesmo, fica à ai, vontade. A Jesus ideia é amado. exatamente essa. Eu trouxe esse tema, a importância da mulher na política, justamente para a gente mostrar através do bate-papo para as outras pessoas o quanto que é importante a nossa fala, né? Às Sim, vezes a mulher não tem consciência do quanto o olhar feminino para uma certa situação pode mudar todo o contexto, né? sim, E quando a gente fala das nossas dores, a gente está incluindo um monte de questões sociais. A gente está sim, incluindo uma série de coisas. Você é mãe, você tem um olhar para a educação diferenciado, porque você olha para os seus filhos e olha para os filhos de outras mães, não são só alunos, não são só crianças, são filhos de sim, outras mães também. Então, o seu é um sim, olhar mais cuidadoso,
né? A mulher, se ela é uma mulher que não tem filho, ela vai olhar essas crianças como crianças que precisam estudar e ela vai ter esse olhar de mulher para o quanto que é importante a mulher ter educação. Enfim, o olhar feminino é sempre diferenciado. No meu ponto de vista, o olhar feminino é sempre diferenciado para todas as questões, né? Sim. E por falar em olhares, gostaria de te fazer algumas perguntas com relação a essas coisas. E você me fala o seu ponto de vista, né? Tá. Na cidade de São Caetano, que é onde você vai atuar, e onde você mora. Qual Hum. é o seu olhar sobre a sustentabilidade na sua cidade? Aqui eles têm vários projetos de sustentabilidade. Porém, eu não sei o quanto o povo colabora. Não sei se você consegue me entender. Não adianta Uhum, a pessoa criar um projeto, vamos falar do lixo, né? Um projeto do uhum, lixo, da reciclagem, para ser mais sustentável. Se os moradores não colaboram, você concorda? A concordo. cidade, ela oferece para você algumas dicas de como ser mais sustentável. Porém, será que todo mundo exerce? Porque também, Adriana, é fácil a gente meter o pau na política, no prefeito, no vereador, na casa da mãe Joana, mas o duro é você fazer dentro de casa aquilo que você poderia estar colaborando na cidade. E eu acho que aqui em Hum, São Caetano falta muito isso, o olhar do morador, né, do munícipe, em relação ao que ele pode ajudar nessa coisa aí meio sustentável. Foi construída uma escola agora sustentável aqui na avenida, o pessoal achou muito ruim porque foram milhões investidos, né, no último ano de gestão do prefeito. Por assim, foi muito dinheiro? Sim, isso aí tudo, né? Porém, será que não uhum. vai ser legal esse projeto de uma escola sustentável, de gastar menos com energia? Mas isso aí é o povo. O povo não recebe, às vezes, bem a informação, às vezes tem preguiça. Aqui na minha casa mesmo, né, Tiago? Meu filho é o responsável pela elevação do lixo lá embaixo. Ele não separa e eu fico chateada. Por quê? Porque é uma maneira de você colaborar, né, com essas coisas de sustentável, esse papo sustentável que está na moda agora, né? É isso aí, minha Sim, opinião. perfeito. E sobre a mobilidade? Olha, só presta atenção sobre mobilidade, né, Dri? Quem precisa, né? A acessibilidade, né, para um Uhum, cadeirante. Isso tudo você tem que passar na pele para você saber. E por que eu me coloco à disposição da cidade para enfrentar esse tipo de coisa? Porque, assim, quando você tem um filho numa escola municipal, você vai lá na porta entregar seu filho, são N mães que estão entregando, você vê que não tem onde a pessoa parar o carro. uhum, Aí a pessoa vai lá, isso nós estamos falando com propriedade, que meu filho tem um amiguinho que é cadeirante, então a mãe tem que pegar sozinho aquele menino, aí tem um degrau, tem tudo isso, e isso está tudo errado. Mas por quê? Porque ninguém vai ali na porta da escola. Ninguém, só a mãe. Por isso que eu acho uhum. importante a mãe, a mulher estar lá, porque assim, eu não estou falando mal dos homens, estou falando que eles talvez não acompanhem os filhos, né? Do jeito que uma mãe Exatamente. acompanha. Porque eu indo lá, eu vejo a necessidade daquela mãe que tem um filho cadeirante, que não tem um espaço para colocar o carro, que tem um degrau e que tem. Entendeu? Eu acho que é isso. Aí são tantas coisas, né, Dri, que a gente quer falar e Sim, mas só fica à isso. vontade, viu? Fica à vontade. Vou até A beber uma água, mobilidade, porque falei muito. a mobilidade é realmente uma questão que precisa ser discutida agora com um pouco mais de carinho, né? Porque a gente está falando de pessoas que precisam, por terem deficiências, mas a gente também está falando de uma sociedade que está envelhecendo, os idosos não têm a mesma facilidade e a mesma agilidade, e a gente entende que o farol não funciona como deveria, não dá o Não, o farol espaço aqui demora. adequado. Olha, você falou tudo, né, Thiago? O farol demorado. Essa é a frase do meu filho.
O farol demorado é uma engenharia que eu não consigo entender, Dri. É uma engenharia que você fala, como aquele farol fechou e esse não abriu ainda, meu Deus. Sabe? Então, são riscos desnecessários que você fica parado no farol, o tempo que você perde, mas a população não acha isso importante, entendeu? E não abrange isso como uma mobilidade que poderia ser melhorada, né? É disso que Uhum. nós estamos falando. Ai, te Sim, cortei, né? Meu Deus. imagina, imagina. E tem o pessoal PCD que precisa do áudio nos faróis para quem não enxerga, que tem baixa visão, precisa do áudio nos faróis para entender se está aberto, se está fechado, porque caso contrário, elas Sim. são totalmente dependentes de outras pessoas para poder atravessar a rua, né? Tem aquelas faixas amarelas nas calçadas que muitas vezes não existe, né? Fora as vagas, né, de deficiente, as vagas de idoso, que estão sempre ocupadas pelo cidadão que não entende que aquilo é uma necessidade, existe lá porque existe uma necessidade, não foi criado aleatoriamente, né? É. Tem a questão das calçadas, né? Sim. Nossa, as Tem. calçadas é o fim, né? E assim, Como gente, são as não adianta calçadas em uma aí? cidade, né, Adriana? Deixa eu abrir aqui para ele a bolachinha. Não adianta numa cidade você se preocupar com a calçada da avenida somente. Você tem que andar Uhum. pelos bairros. E aqui, infelizmente, os bairros são um pouco esquecidos. Fica só a principal avenida, a avenida subsequente. Então, é difícil. É difícil. As pessoas não se preocuparem com todo mundo, né? Que tem que ter acesso para todo mundo e que o idoso pode ir lá e pode cair, a mãe do cadeirante não vai ter como empurrar, o próprio cadeirante que se locomove sozinho não tem como empurrar a cadeira no local desse. Olha, é trabalho para caramba, né, Dri? Com Oi, certeza. meninas, tá todo mundo falando boa noite aí, ó, bastante gente aqui. Um beijo Eu para as vi. meninas da de Carvalho, para Mercedes, para Lourdes, para Kátia, Camila, Elaine, Vilma. Oi, Vilma. Bastante gente aqui na live. Sejam Ai, todos ai. muito bem-vindos. É, bom, qual o seu olhar para a mulher empreendedora e Hum. para os empreendedores de modo geral? Gostaria que você fizesse dois olhares: o da mulher empreendedora na sua cidade e o que você entende como mulher empreendedora, e se você já pensou em alguma coisa que pode ajudar, o que precisa ser feito, ou se tem algum aparelho já disponível que as mulheres empreendedoras não sabem que a cidade disponibiliza e que elas possam usar, e de modo geral, o que você pode contribuir para o empreendedorismo ou o que já existe e que as pessoas não têm esse conhecimento. Então, aqui na cidade de São Caetano do Sul, nós temos muitos grupos de mulheres empreendedoras, né? Eu faço até parte de um grupo de mulheres empreendedoras, no qual esse grupo ele dá cursos, né? Ele dá treinamento, mas no sentido, vai, político agora, né? Não dessas pessoas que Uhum. fazem a diferença, mas no sentido político, eu acho que você criar meios de uma empreendedora, abrir seu próprio negócio e gerar um emprego, isso é sensacional. Entendeu? E isso você precisa ver a necessidade da empreendedora. O que você precisa? É de um capital? Como que se trabalha? Talvez eu acho que, Dri, se liberássemos, né, um capital para essas novas empreendedoras, né? Sei lá, fazer um bem bolado para empreendedoras mulheres, né? Não descartando os empreendedores que são homens, que também geram empregos, porém dando uma injeção, né, de ânimo para que as mulheres, muitas ficaram desempregadas nessa pandemia, né? Muitas tiveram que fechar os seus negócios e verificar uma possibilidade de ajudar que elas comecem a andar, né, com as próprias pernas para gerar renda, não só para ela, mas como empregar também. Então, essa é a minha visão política dentro do empreendedorismo, ainda mais feminino. Mas eu acho que funciona para muitas empresas, mas eu acho que dar um up nesse empreendedorismo mulher é muito bacana hoje em dia. Sim, é Porque antes também, perfeito. né, Dri, as mulheres não tinham muita coragem, né, de empreender. Uhum. Hoje deu aquele up de mulheres empreendedoras, né? E isso é muito bacana, eu acho muito legal.
E eu acho que as mulheres têm que continuar com essa coragem, sem medo de falar assim, não, eu vou mudar a minha vida, eu fui mandada embora, eu vou tentar gerar renda de uma outra forma, porque emprego vai ser difícil agora, infelizmente. A economia do país está difícil. Então, eu acho que assim, você tem que pensar numa nova estratégia de gerar renda. Uhum. E eu acho muito bacana se você faz alguma coisa, se você costura, se você borda, você tem que ter coragem de falar assim, eu vou botar a cara no sol, vou criar um sistema de vendas online. E eu acho que isso, a cidade também deveria ajudar ao pessoal dar uma erguida nesse momento tão difícil. Sim, dar essa impulsionada é fundamental, né? Sim, Porque muita gente tem, igual você, tem um monte de ideias. Precisa ter aquele respaldo para algumas ideias serem sim, exercidas, né? Eu acredito que no sim, empreendedorismo, para as mulheres empreendedoras, falta muito isso. sim, Ter um respaldo da prefeitura, do estado, para que ela consiga desenvolver e colocar em prática as suas ideias, né? Porque não vai sim. deixar, vai ajudar a economia da cidade, a economia do bairro, vai fomentar empregos. Seria a perfeição se existisse alguma coisa nesse sentido, né? Aqui em São Paulo, uma coisa que ajuda Hum, bastante as comunidades mais carentes são as ONGs, né? Elas têm um papel fundamental aqui na periferia, por exemplo, porque elas exercem o papel que o Estado, que a prefeitura, na maioria das vezes, não consegue exercer. Como funciona as ONGs aí em São Caetano? Tem qual o seu ponto de vista sobre as ONGs que você conhece aí? Dri, as ONGs, elas são tão fracas aqui na cidade que eu desconheço, se você quer saber. Então, assim, sobre ONGs, eu preciso estudar e que você fez eu me pegar. Realmente, eu preciso saber quais os trabalhos. Eu sei que tem muitas redes assistenciais aqui. Aqui também nós temos a festa italiana, que é todo mês de agosto, onde as igrejas, as pessoas que já têm os clubes, tipo Lions, Rotary, as igrejas, a paróquia, que eles fazem? Tem essa atividade, né, que é essa festa, onde vende massas, doces, salgados, tudo que é coisa, e o dinheiro arrecadado, né, por exemplo, no caso de massas, né, uma empresa grande, tipo a Adria, algum macarrão grande, assim, doa, então os irmãos da igreja vão lá, eles produzem, e tudo Uhum. que é vendido, eles é revertido para as assistências que eles fazem, né? Que eles já têm, por exemplo, tal igreja ajuda tal entidade. Então, assim, sobre ONGs eu não sei, eu só sei sobre essa parte de ajuda mesmo, que é feito na Uhum. festa italiana. Ah, entendi. Perfeito. Aí na sua cidade, como é que Hum, funcionou todo esse esquema da pandemia? Eu vi pelo jornal que na sua cidade foi referência, né? Vocês sim. estudaram, a cidade estudou muito bem, o passo a passo abriu. Eu queria que você me desse seu ponto de vista com relação à saúde e à pandemia aí na sua cidade, se existe, vendo todo esse panorama, algo em que você poderia contribuir, alguma coisa que você poderia contribuir para melhorar algo que você viu que não funcionou ou que funcionou e precisa dar uma melhorada. Então, André, aqui na cidade o prefeito ele fez um bom trabalho, ele está no último ano de gestão, então nós falamos que assim, época de eleição tudo flui muito bem, né? E assim, a pandemia ajudou bastante, assim, ao fechar do mandato do prefeito, né? Então, assim, Uhum. ele trabalhou muito, né, em prol daqui da cidade, construiu o hospital de campanha, que não foi um hospital de lona, foi um hospital que já estava parado na cidade. Então, assim, mas aí eu já entro questionando, né? Se esse hospital estava parado na cidade e podia funcionar um dia, por que só funcionou na pandemia? Né? O hospital fechado. Por que fechou? Né? Por que não foi antes aberto? Foi aberto na pandemia. Então, assim, foi referência à cidade?
Foi porque é uma cidade, Dri, pequena, tá? São Uhum. 15 quilômetros, né, de cidade. Você chega ali e já acabou São Caetano, você vai. Então é muito fácil trabalhar com São Caetano do Sul. Então, Uhum. assim, o único questionamento que eu vejo dentro dessa pandemia, de tudo, porque o hospital que havia sido fechado foi reaberto, agora já fechou de novo. Então, enfim, sempre tem uma coisinha que, se você perceber, ali houve um erro, né? Sim. Mas foi um trabalho bacana que o prefeito exerceu, não podemos negar, a gente foi testado, né? A cidade foi testada de uma maneira que eram escolhidos primeiros os profissionais da saúde, depois os comerciantes, né? Depois os idosos, mas enfim, creio que a maioria da cidade tenha sido testada. Então, eu acho que Uhum. talvez nisso tenha sido a referência que São Paulo todo está falando sobre São Caetano. Sim, sim. E Cláudia, qual que é o seu olhar sobre a moradia na sua cidade, São Caetano? A moradia aqui, o olhar, ela é bem difícil, viu, Dri? Porque aqui o metro quadrado né, sobre venda, sobre locação, é picante, é salgado. Algo deve ser feito urgentemente para as pessoas que moram na cidade e não têm esse capital todo, né, desse metro quadrado que é caríssimo. Eu acho que o metro quadrado aqui da cidade é um dos mais caros, né? Então, eu acho que deve ser feito um plano de ação para poder permitir que uma pessoa assalariada de um baixo salário, que é moradora aqui da cidade, tenha condições de acesso a um imóvel próprio. Que no caso é o meu caso, porque o meu não é próprio. Aqui você não consegue comprar assim, oi, vamos comprar. Não, não dá. Uhum. Entendeu? É uma coisa muito bem elaborada, você tem que estar muito bem planejado. Então, eu acho que tem que ter um olhar muito, vamos dizer, desafiador. É uma coisa que vai precisar de muita elaboração mesmo para construir um projeto que você consiga, ganhando pouco, ter condições de comprar uma casa aqui em São Caetano. Aqui é bem difícil. Sim. E os aluguéis são muito caros? Muito caros, Dri, muito caro. Aqui você paga num quarto e cozinha, vai um quarto, sala e cozinha, uns 1.500 de aluguel. Caraca, é É pesado. pesado. E ainda é engraçado porque tem os grupos, né? E às vezes a pessoa põe assim, preciso de um quarto e cozinha até 700, 800 reais. Que é um valor em São Paulo muito bem pago, diga-se de passagem, né? Sim, sim. Não, aqui ainda o pessoal tira sarro no grupo. Em São Caetano, Sara tá louca. Imagina, você não vai conseguir. E é difícil mesmo, amiga. Aqui é bem difícil, viu? Aqui, o povo acha que às vezes eu tô sem marido. Não é, não. Ele tá trabalhando, ralando, fazendo extra. Porque para pagar, para morar aqui, você paga muito. Muito. Então, você tem que trabalhar bastante. Nós que não somos ricos, né? Nós temos que ralar bastante para pagar o aluguel. Uhum. E o seu olhar sobre a cultura e o desenvolvimento dos aparelhos culturais que existem na sua cidade? Olha, a cultura aqui, ela precisa de uma coisa, chama-se reconhecimento. Reconhecimento de pequenos artistas. Eu esqueci de te falar desse meu projeto também. Eu quero permitir que os pequenos artistas tenham um apoio, não digo, oi, filho, não financeiro, um apoio, por exemplo, aqui nós temos um teatro, certo? Então, Uhum. assim, por exemplo, a cidade permitir que esses pequenos, esses músicos e tudo mais, eles possam se apresentar sem ter que pagar valores exorbitantes, porque eles precisam se tornar conhecidos, entendeu? Mas quem que aguenta se apresentar no Paulo Machado e pagar o que tem que ser pago? Não dá, né? Então, eu acho Uhum. assim, que aqui na cidade, os pequenos, os músicos, os pequenos artistas e os iniciantes, ou aqueles que já estão na carreira há muito tempo e não conseguem ser vistos, eu acho que eles têm que ter essa oportunidade da cidade de serem notados.
Eu acho Ai, isso. bacana, bacana esse projeto. E isso daí não é só É, para música, não. Eu acho que é para balé. Eu acho que tem um teatro tão bonito, tão grande, tem que ter, assim, dança. E é difícil, aqui não tem apresentações, não, viu? Tem apresentações quando é aniversário da cidade, mas aí é uma banda determinada, uma banda famosa. Eu acho que tem que dar oportunidade para os pequenos, serem notados aqui na cidade. interessante. Eu conheço a São Caetano pela fama, né, dos bares, das baladas. Frequentei muitas baladinhas daí de São Caetano. Olha, O quem do nunca, Boiê, né? nossa, bati cartão no do Boiê. Do Boiê tá aberto ainda. Eu te No convido a conhecer a cidade mais a fundo, a gente fazendo umas fotos, né, Dri? Demorou. É, Super apoio. a Adriana é uma fotógrafa, ó, daqui, vai vir fazer umas fotos minhas aqui em São Caetano, vai não, Dri? Ah, super apoio. Gosto da ideia. Né? Super, super Gostou da top. ideia? Eu também Super gosto. Eu adorei, Dri. conheço, eu conheço também a parte da Hum, faculdade, que esqueci o nome, a FAINAC. Eu estudei lá na FAINAC. Então eu conheço tá. aquele pedacinho, aquela FAINAC lá de baixo, mas eu conheço mais a FAINAC que fica mais para cima. Que eu não lembro lá agora o nome da rua. Faz tempo que eu estudei lá. E aquela praça bonita que tem a igreja, A matriz, fica né? isso, a Praça Matriz. É tudo que eu conheço de São Caetano. É uma cidade que eu gosto bastante. Tenho muitos Então a amigos que gente, moram aí em São Caetano. então a gente vai fazer um dia, a gente vai marcar um dia que você vai vir fazer a gente vai fazer um tour pelos pontos turísticos para a gente tirar foto. Uhul! Ai, perfeito. Ó, a Gorete, Super a apoio. minha amiga, lá de Vacaria do Sul, ela tá falando, me convida, amiga. Gorete, não precisa convidar as amigas, é só chegar. E a Gorete, viu, Nana, depois você segue ela faz pão no fogo a lenha. Tudo dela Ai, é que a lenha. delícia. Então a gente precisa ir para Vacaria do Sul. Nós vamos lá, comer lá na casa da Agora é Gorete. a gente que fala, me convida. Me convida, amiga, por favor. Nossa, Senhor. Aí eu te tirando do foco, Dri. Imagina. Me fala mais um pouco sobre o que é o seu olhar sobre a educação, né? Que a gente falou, você falou que a sua pauta é educação. Me fala o seu olhar sobre a educação. O meu A olhar Gorete falou sobre que a a gente pode. educação, olha, a gente vai, hein? Venham, Agora vai. A vamos, gente vai. você viu? Então, meu olhar sobre a educação, Dri, o meu olhar está muito triste sobre a educação, sabe? Porque assim, nós estamos no mês de setembro, meus filhos ficaram em casa todos esses dias, né? E as escolas particulares tiveram aula online todos os dias, desde que a pandemia começou. Aqui, as aulas online começam. Bom, tá vendo? Vocês acham que uma cidade rica, como a de São Caetano, já está tendo aulas online faz tempo? Não, senhora. As aulas online começaram agora no mês de setembro. Aí no dia 1º de setembro, eu toda feliz, falei assim, Tiago, hoje as aulas online começam, meu filho. Aí ele vai pegar o calendário. Não, mãe. A primeira aula online é dia 14 ou dia 17, não sei. 16. Significa que nós não tivemos uma aula online. E todo mundo vai Desde o passar de começo da ano, pandemia. desde o começo da pandemia. As aulas vão iniciar e eu peguei o calendário e eu vi que vai ter 3 aulas na semana online com dias determinados. Gente, Uhum. isso é um absurdo. Pelo que a cidade diz que já era para estar todo mundo com aula online. Igual uma particular, porque eu fico com inveja desse povo que tem que pegar das 7 ao meio-dia aula online. Por quê? Porque eu acho que pelo menos segura a criança a aprender. Porque nós, bom, eu tô surtando, né, amiga? Nem Rivotril mais dá jeito. Porque assim, eu não consigo fazer estudar, entendeu? Eu não consigo. É um E adolescente, então, gente. meu olhar para a educação, esse ano eu estou muito triste. Tudo bem, teve a pandemia, mas eu acho que a cidade podia ter sido melhor, a conduta podia ter sido melhor, e eu acho que deveria ter sido feito tudo diferente. Essa é a minha opinião. É engraçado porque aqui em São Paulo a gente viu como referência na questão
fez os testes para poder abrir a cidade. E aí, quando você fala que as aulas online nem começaram, isso é assustador. Porque Então, a mas cidade isso é São lutou tanto Caetano. para reabrir e a educação ficou em último lugar. Em último lugar, amiga. Como tudo na educação fica em último lugar aqui na cidade. E é isso que eu te falei. A referência, a coisa bonita que aconteceu com São Caetano aqui na pandemia foi a testagem em massa, que todos os lugares não testaram, Uhum, entendeu? Mas, e aí? E o que tem por trás da pandemia? Os empresários, se você andar na minha rua, tinha alguns comércios, tudo para alugar. Tá tudo para alugar, tudo fechou. Cadê aquela estrutura que os empresários precisavam para manter as suas empresas de pé? Até pelo menos agora que está todo mundo voltando ao trabalho. Não teve, uhum. amiga. Então, esse negócio aí de que São Caetano foi referência, foi nas testagens. Nenhuma cidade testou como São Caetano do Sul. Só. Sim, Mas o que adianta você saber se você tem Covid ou não tem Covid? Você precisa comer, seus filhos precisam aprender. E eu não estou falando que os meus filhos têm que ir para a escola. Eu estou falando que meus filhos teriam que estar tendo aula online. Eu tenho um celular. Ah, mas ele não tem um celular bom. Um na família tem. Não deu para assistir a aula naquele momento, é como uma live, você vai assistir depois. Então, eu acho que isso tinha que ter sido trabalhado sim. Então, meu olhar para a saúde esse ano foi péssimo. Péssimo, péssimo. sim. Eu fiquei chocada, confesso que fiquei chocada. Pois é, amiga. O meu filho não sabe nem o que é o sétimo ano. Não sabe. Tá rindo ainda. E quais são os planos para esse ano? Tipo, vai começar a aula agora, dia 14, em dezembro tá todo mundo formado. Todo mundo formado. Meu filho não fez sétima série. Vai ser uma graça. Terrível, né, amiga? Ai, muito triste. É, se Né? a pandemia se prolongar, e você conseguir entrar nessa próxima gestão, o que você vê como solução para a educação? Aula online, amiga. As professoras podem, porque o meu menino pequeno tem 4 anos. A professora de quinta-feira é uma vez por semana para que ele não esqueça os amigos. É diferente, ele não está aprendendo, ele está convivendo. Então, uma vez por semana eles entram e é uma maravilha, tá tudo certo. Por que que essas aulas online não estão acontecendo aqui na cidade? Você está entendendo? Então, assim, se para o ano que vem continuar, gente, tem que ter aula online. Uma pessoa que está te explicando ali, ó, é difícil a concentração? É, mas ela não é impossível. E ela norteia uma mãe. A aula online, ela norteia uma mãe. Eu não tenho rumo. Eu pego assim, eu falo, o que é para fazer? Por quê? Está sendo enviada a lição, ó, fazer página tal, tal, tal. Aí a mãe, que faz 10 mil anos que não estuda, pega, vai lá ler. O que é isso, filho? Se tá tendo aula online, Dri, a pessoa vai falando. Olha, vocês têm que fazer isso, a página tal, na página. Você sabe como funciona, né? Então, eu acho que se continuar, em primeiro lugar, aulas online urgentemente. E começa daí, né, gente? Eu acho que não devia passar todo mundo que nem tá passando, que nem vai passar, né? Porque assim, é um ano, mas, né? Aqui, a Carol tá falando que ela não lembra nada também para ensinar o filho. Então, assim, é complicado a gente estar sem aula online. É um absurdo, como você falou. É chocante para uma cidade que foi considerada referência durante a pandemia. Sim. E não é Tá uma vendo? cidade pobre. Não é uma cidade pobre. E não é pobre. Não é uma cidade pobre. É uma cidade que tem até condições de dar um tablet por família, se o dinheiro for investido na coisa certa. Não teve aquela época que deu tablet para tudo que é aluno? Uhum, Entendeu? Ué, o que sim. aconteceu? Né? Estão sendo gastos 15 milhões de reais, Thiago, nossa, numa reforma de uma avenida. A tubulação precisa ser trocada.
Eu reclamei essa semana nos meus stories do gasto que está sendo feito nessa reforma dessa avenida. E aí me disseram, uma pessoa disse que o que ela ficou sabendo é que as tubulações precisavam ser trocadas. Ok, mas são 15 milhões, amiga? 15 milhões, né? Tá alguma coisa Uhum. errada, né? Então, assim, será que uma cidade que gasta 15 milhões em tubulação para uma avenida só, ela não teria condições de ter, vai para as famílias mais carentes, um tablet de uma marca qualquer para que a criança acompanhe? Uhum. A cidade, ela tem dinheiro para dar uma internet de graça para a criança, um tablet que já vem funcionando. Um, Aqui, ó. Aqui começou terça-feira as aulas online, mais um período por dia. Sim, olha lá, tem vacaria também. O povo tá demais, viu? Ai, ai, ai. É Tá difícil. Ai, eu fico difícil. tão. Quando fala da escola, eu fico tão nervosa, amiga, porque eu não acredito que o meu filho vai passar de ano. Uhum. Porque eu acho um absurdo, filho. Você não aprendeu nada. Aí ele, por quê, mãe? Porque eles querem passar, né? O negócio é passar, É né? passar, né? Mal sabe ele. Então, a gente tem essa impressão de que, mas o que eu estou estudando na sétima, oitava série, eu não vou usar isso nunca, mas vai usar. De alguma maneira você vai Sim, a usar. sétima série é uma... eu tenho experiência com a sétima série. Foi a única série que eu repeti, foi a sétima série. Foi muito difícil a sétima série. Como que isso não vai ser importante lá na frente? Vai ser importante sim. Ai, não sei, amiga, o que vai ser feito desse povo. Só que agora eu vou fazer uma queixa para você. Não sei se era a sua intenção, assim, qual era a sua próxima pergunta, ou se você vai encerrar. Mas, assim, o povo acorda de manhã, no dia da eleição, depois de tudo que eles reclamaram o ano todo. Eles vão, acordam, vão lá cheio de remela nos olhos votar. Chega lá, o que que eles fazem? Votam nos mesmos. Na Os legenda. mesmos vereadores que já estão, os mesmos que eles reclamaram o ano inteiro, o mandato inteiro, os 4 anos de que não deu certo. A pessoa vai lá e vota porque está acostumado a votar naquela pessoa, ou aquela pessoa é o mais importante da cidade, ou aquela pessoa é rica na cidade, aquela pessoa é influente. Ele não dá oportunidade para uma pessoa que está chegando agora, que não tem ele nem beira. Imagina, eu vou votar nessa pessoa para ela ganhar bem. Gente, eu ouvi isso. Ganhar bem. Eu acho que você tinha que pensar numa pessoa que fizesse algo por você, uma pessoa que não está envolvida em nada, entendeu? Porque o importante é você tirar aquelas pessoas que estão viciadas de estar lá. Né? Uhum. Estão acostumadas, digamos, né, a estar lá Bem e não fazer nada. Tem que parar de votar naqueles que rouba, mas faz. Para você fazer, você não precisa roubar, você precisa só fazer. E infelizmente o Aham. rouba mais faz está famoso. Todo lugar é assim. Ah, ele rouba, mas ele faz. Gente, não é assim, né? Enquanto estiver roubando, não vai dar para dar o tablet para todo mundo, né? Não vai dar para ter Uhum. um equipamento que faz um exame especializado na sua cidade, porque é o rouba mais faz. Ele faz pouco, o povo agradece e tá tudo certo, né, amiga? É isso aí, Infelizmente é assim. Bom, né, a gente Dri? está chegando ao fim. Nossa, a gente Infelizmente, o falou, bate-papo foi hein? muito gostoso conversar. Faço convite para depois que for firmada a sua candidatura, se você quiser voltar para a gente discutir os seus projetos aqui, eu deixo o espaço livre para você vir Ah, com aqui e certeza, falar. Dri. Fique à vontade, o convite já está feito. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para a sua campanha, para os seus olhares sobre a política. Fique à vontade. Ah, meu povo, minha povo, não é assim que o povo fala? Estou aqui, Cláudia Nobre, depois dos 40, com mais um projeto. Vamos ver no domingo se esse projeto vai avante, né? Porque nós dependemos da convenção. E se tudo for avante, contem comigo. Quero que você, mãe, você, mulher, pense com carinho quem é que dessa vez você vai pôr lá, né?
porque tá muito feio o negócio, muito feio. Então, minhas considerações finais é gratidão por vocês me ouvirem, gratidão por vocês me acompanharem. E vamos que vamos, não desistam de mim. Eu estou procurando não encher até o meu feed pessoal de coisas políticas, porque não é essa a intenção. A intenção é ajudar a cidade sim, mas manter os meus seguidores, meus seguidores e manter minhas palhaçadas lá. Hoje a gente só falou sério, né, Dri? Ó, um dia eu quero uma live só pra gente fazer palhaçada, né, Sim, Dri? sim. Ah, e ainda vai ter aquela live de moda que eu tinha comentado Sim, com sim. você, que vai Aí vai ser ter uma uns coisa bem stories, bacana também. o dia que você vier tirar as fotos, vai ter stories, né, Dri? Ai, que Com delícia. certeza. Vai ser Ai, Dri. perfeito. Então tá bom, eu agradeço muito, viu, Dri? Salve isso daí pra gente Imagina. guardar, tá bom? Com certeza vai ficar salvo, sim. Muito, muito, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter vindo fazer esse bate-papo aqui. Espero que as pessoas que tenham assistido tenham tido uma visão diferenciada, assim como eu acabei tendo uma visão super diferenciada da cidade de São Caetano, porque sim, aqui em São Paulo, pelo menos aqui onde eu moro, a gente, que eu moro próximo, né? Eu não moro tão longe, mas também não moro tão perto. Eu Uhum. moro no Jardim Sapopemba. Então, para a gente é Ah, fácil conheço. acesso São Caetano. Sim, muito Então, para pertinho. a gente tem como referência uma cidade, sim, rica, super poderosa, cheia de coisas, sabe? E você me falar que não conseguiram fazer as aulas online aí, e a gente vendo toda a referência que foi São Caetano, para mim foi bem assustador. Muito gostoso você ter vindo aqui e ter trazido esse ponto de vista para gente. Obrigada, viu? Deixa Agradeço suas de redes coração o convite. sociais. Deixa suas redes Meu sociais. Instagram pessoal é Cláudia Nobre depois dos 40. O meu Instagram político é Cláudia Nobre 40. Eu pus o 40 para a gente não esquecer que sou eu depois dos 40, né? E o mais nobre por Cláudia do programa, só que enquanto a gente está em pré-campanha, em campanha a gente tem que dar uma parada no programa. E é isso aí, no Uhum. meu Facebook também, Cláudia Nobre depois dos 40. Me sigam. Perfeito. Dri, um beijo, Sigam. viu? Obrigada, Beijo. amor. Beijo para os seus filhos que ficaram na live também. E ficar aqui causando. Beijos, Dri. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui, terem participado da live. Esse foi mais a importância da mulher na política. Essa semana a gente ainda vai ter mais uma entrevistada e vamos continuar fortalecendo a mulher na política. Muito obrigada por terem estado aqui. Tenham uma ótima noite, um bom finalzinho de feriado. Aproveitem o máximo o quanto vocês puderem, bebam bastante água, se alimentem bem e hidratem os cotovelos, porque é uma parte importante do corpo. Um beijo, gente. Boa noite.